Ele sai do córtex e entra em direção à parte mais interna do rim, que são essas partes bem aqui. Opa. 1, 2, 3. São o que a gente chama de colunas renais, tá? Elas saem do córtex em direção à parte interna do rim. Tem outras estruturas que a gente vai ver ali daqui a pouco que são importantes em relação a isso, tá? Então, olha, dentro da medula renal há 8 a 18 estruturas triangulares, que chamam-se de pirâmides renais. São essas estruturas aqui que eu mostrei para vocês, olha. Fórmula de triângulo, vai direitinho ali, ó. 1, 2, 3, tem 4 ali, mais embaixo nós temos mais algumas, certo? Que é aí onde se encontra a medula, tá? As estrias são túbulos retos e vasos sanguíneos. A base da pirâmide estão voltada, a base é essa região aqui, que ela é em direção ao córtex, tá? E a ponta da pirâmide, ela vai em direção ao centro e são denominadas de papilas renais. Estão voltadas para o centro do rim. As papilas são essas regiões aqui mais internas, é a ponta da pirâmide. Então, a gente tem uma pirâmide aqui, essa parte aqui, ela é a base da pirâmide, fica perto do córtex. E essa região aqui, ela é a base da pirâmide, é onde a gente encontra as papilas renais. Vamos dar uma olhada aqui? Olha aí, ó. Base da pirâmide e papilas renais. A gente consegue identificar novamente aqui. Ainda falando de papilas, a gente consegue identificar algumas estruturas que são importantes a gente conhecer. Lá na ponta, deixa eu abrir aqui de novo, deixa eu aumentar um pouquinho, peraí. Olha aí, a base do triângulo. Nós temos a ponta do triângulo, base bem aqui. A ponta do triângulo bem aqui, onde está o círculozinho. Aí, onde nós temos esse círculozinho, a gente vai ter duas estruturas importantes, tá? As estruturas são... Só um momentinho. As estruturas são o cálice menor, certo? Esses cálice menor, ele tem um grupo, uma quantidade maior de unidades, tá? Novamente, ele encontra-se aqui nessa região. Esses cálices menores, eles vão formar o que a gente chama de cálice maior. Então, por volta de 2 a 3 cálices menores, ele está formando um cálice maior. E a junção desses cálices maiores, que é tudo nessa região aqui, ele vai formar o quê? O que a gente tem nessa região maior, que é a pelve renal. Por que é importante a gente saber isso? É porque, partindo da menor estrutura, que é o néfron, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, é onde vão ocorrer a filtração do sangue, tirando algumas partículas do sangue, que não são necessárias para estarem lá, para a excreção do sistema urinário. A gente vai ver o caminho que percorre, mas dentro do rim, percorre onde? Dos néfrons para papila renal, para o cálice menor, para o cálice maior, para a pelve, para depois chegar numa outra estrutura que não é o rim, que é uma estrutura que se conecta ao rim, que é o ureter, tá? Então, o caminho da urina é néfron, do néfron, cálice, papila renal, cálice menor, cálice maior, pelve renal e ureter. Por isso é importante a gente saber essas estruturas.
Beleza? Vamos passar adiante. Ó, o córtex renal, ele estende-se nas áreas entre as pirâmides renais e formam as colunas renais. Então, o córtex, ele é... Deixa eu aumentar de novo. Córtex, ele é toda essa estrutura aqui. E os canais são essas estruturas que se invaginam do córtex. Aí, ó. Aqui a gente vê os canais renais. A porção funcionante de cada rim consiste em uma unidade microscópica que a gente falou ainda agora, que é o néfron ou os néfrons. A urina é formada pelos néfrons, drenadas dos ductos coletores e então dos ductos papilares maiores. A gente vai ver essas estruturas do néfron daqui a pouquinho, tá? Tá aí a anatomia renal. Nós temos aqui os ductos coletor e o ducto papilar, de onde o rim ele vai tirar do sangue algumas estruturas indesejáveis. Meu Deus, o que é isso? Por que você abriu? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora dos néfrons. E daqui a pouco eu vou pedir duas atividades para vocês relacionadas a isso daqui fora que está lá no material do AVA, tá? Então, o néfron são grandemente responsáveis por remoção das impurezas do sangue, como eu falei anteriormente, vão tirar estruturas que não são necessárias para estar no nosso corpo e vai excretar. O sistema urinário é o grande responsável pela eliminação, pela excreção de grande maioria das impurezas do corpo. Regula seu conteúdo e líquido eletrolítico. Assim, são supridos abundantemente por vasos sanguíneos, as artérias renais direita e esquerda. Nós temos também as artérias que vão estar em contato ali, de onde a gente tira as impurezas do corpo. E como está escrito aqui, vocês perceberam, ele é altamente vascularizado. Aí, ó. Artéria renal e artéria frênica. Duas estruturas em contato com os rins. Falando novamente de néfron, são considerados a unidade funcional do rim, a menor unidade do rim, é onde funciona a filtração da urina, filtra o sangue, tirando as impurezas, deixando passar estruturas que não são necessárias ser excretadas, que são necessárias ao funcionamento do nosso metabolismo, permitindo a passagem de algumas substâncias para fora do sangue e restringindo outras, é justamente o que eu falei. O néfron consiste em duas porções. Essa parte importante, que é uma das coisas que eu vou falar para vocês pesquisarem. Pesquisarem não, para vocês fazerem uma ligação lá no material da Unip, de vocês, material escrito. Então, o néfron consiste em duas porções. Um corpúsculo renal, onde o plasma sanguíneo é filtrado, e um túbulo renal. O corpúsculo renal se divide em duas partes. Glomérulo, que é a rede capilar do néfron, e a cápsula glomerular, que a gente chama de cápsula de Bowman. Olha aqui, ó. Glomérulo renal. São essas cápsulas e o corpúsculo é justamente essa região mais arredondada aqui, tá? A gente tem uma figurinha que eu vou mostrar para vocês que fica um pouquinho melhor, tá? Deixa eu abrir essa figurinha aqui. Isso aqui sai fora, tá aqui, ó. Néfron, com todas as suas estruturas. Então, nós temos aqui, ó, o glomérulo, a cápsula de Bowman. Glomérulos são as regiões tubulares que estão aqui dentro, tá? Da rede de túbulos. A cápsula, essa cápsula azul que vai envolver essa rede de túbulos, tá? E aí nós temos, isso tudo é a estrutura do néfron, tá?
Aí nós temos os canais. Nós temos o túbulo proximal, é onde sai a urina por aqui, a primeira parte, impureza. Tá? Nós temos as artérias em contato. Nós temos lá embaixo, essa parte mais fina aqui, nós temos a cápsula de Henle. A parte mais grossa lá em cima nós temos o túbulo distal. Acabando o túbulo distal, nós temos túbulo coletor. Então, olha, primeiramente, aqui dentro dessa parte azul nós temos cápsula de Bowlby e o glomérulo. O glomérulo é a parte capilar que está dentro dessa parte azul, que é a cápsula de Bowlby. Essa parte mais grossa, túbulo proximal. Essa parte mais grossa, depois túbulo distal. Essa parte mais fininha aqui, alça de Henle. Nós temos as veias, nós temos os capilares sanguíneos aqui, as artérias que fazem contato justamente com os glomérulos, tá? É onde a gente vai tirar as impurezas do sangue. E nós temos no final aqui o ducto coletor, que vai fazer contato com uma outra estrutura que nós vamos ver mais lá na frente. Aí aqui temos interatividade e nós acabamos com a parte hoje de rim. Então, qual é a atividade que eu quero de vocês além da atividade que está lá no AVA? Eu quero que vocês me digam do que é constituído o sangue. Temos no nosso material, inclusive no material do AVA, dizendo qual a constituição do sangue. E qual é o caminho que passa dentro do rim, certo? Da urina, beleza? Me respondam isso, pode responder lá no grupo do WhatsApp ou podem responder lá no AVA ou no meu privado mesmo. Fique à vontade para me procurar. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.